Abre sua Bíblia no livro de Isaías. Vamos logo, porque tem chão para frente. Vamos lá, Isaías capítulo 1, depois Jeremias, depois Amós. Eu quero ver quem abre Amós aí, em menos de 10 segundos. Isaías capítulo 1. Tem um vento abençoado agora vindo de Deus aqui, que folheia as Bíblias. Isaías capítulo 1. Eu dei o título a essa mensagem, Enfrentando o Pecado da Nação. Esse é o título que eu fiquei lutando com Deus lá para entender o que Deus estava falando. Aí no final eu achei que seria esse o título que casaria um pouco melhor com aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Isaías capítulo 1 diz assim, peraí um pouquinho. Vou usar aqui a digital. Diz, versículo 11, tá, irmãos? Isaías 1, a partir do verso 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compadecer-te perante mim, quem requereu isso de vós, que viesses pisar nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim a abominação. As luas novas, os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar. As luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão e defendei as causas da viúva. Agora, Jeremias, vamos passar por Jeremias primeiro. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras executardes a justiça entre o homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Agora, Amós, eu quero ver, 10 segundos. Amós capítulo 5. Versículo 21. Amós 5, 21. É profeta menor, está para frente um pouquinho de Isaías, tá bom? Entre Gênesis e Apocalipse. Perto de Obadias, perto de Miqueias, tá? Todos esses aí conhecidos.
Aborreço e desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos, juntamente com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem me atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Corra, porém, a justiça como águas, e a retidão como um ribeiro perene. Amém? Não é legal ler esse versículo depois de cantarmos tanto ao Senhor com tanta alegria, né? Mas é a palavra do Senhor que vai falar ao nosso coração nessa noite. Na verdade, o que nós estamos lendo aqui é uma insatisfação de Deus quanto a uma prática que o seu povo Israel estava fazendo e outras que eles estavam deixando de fazer. O que eles estavam fazendo era prestar culto a Deus, queimar incenso, queimar holocausto, fazer sacrifício. Isso estava perfeito, fazendo tudo direitinho. Mas tinha algumas coisas que eles estavam deixando de fazer, que o coração de Deus estava triste. Parece que Deus aqui está jogando para fora mesmo aquilo que está no coração dele, né? Deus estava bastante, usar um termo assim não tão pejorativo para Deus, né? Difícil, né? Mas Deus estava triste. Deus estava triste. Tá bom, obrigado, minha esposa, porque hoje é dia da esposa do pastor, avisou que o microfone estava longe. Deus estava triste com a situação que o povo estava adorando a Ele, né? Então tá, a gente começa a olhar para esses textos e a gente vê algumas coisas similares entre os profetas. Os profetas profetizaram em tempos diferentes, apesar que Isaías e Amós, quando um nasceu, o outro estava morrendo. Mas Jeremias já é quase 200 anos para frente, mas todos falando a mesma coisa, profetizando a mesma voz de Deus. Então parece que tem um pecado, algo que o povo está cometendo, que está se perpetuando na geração de Israel. O povo de Israel, como nação inteira, estava praticando esse pecado, talvez sem se dar conta que eles estavam transgredindo a lei do Senhor. Se a gente ler o primeiro capítulo de Isaías, desde o início, nós vamos ter uma ideia mais bem colocada do que estava acontecendo aqui no lugar, o que estava acontecendo com o povo de Israel, e isso levou eles a ir para o cativeiro, lá em Jeremias, aqui que Jeremias está profetizando, que é o cativeiro da Babilônia, por conta desses pecados e muitos outros que Israel estava cometendo. Deus não tinha prazer nos holocaustos, é isso que estava dizendo a palavra, é isso que os textos bíblicos dizem. Deus não tinha prazer nos holocaustos, mas Deus ensinou o povo como é que ele deveria sacrificar. Não é verdade? Quem lê Levítico ali vai ver Deus dizendo certinho como é que ele queria o sacrifício. Se você sacrificar um animal que seja assim, assim, quando acontecer assim, você sacrificar. E Deus instruiu o povo exatamente como que deveria fazer a sua adoração. Então Deus não está indo contra aquilo que ele falou, não, porque aparentemente parece que Deus está indo contra. Deus mandou fazer isso. É porque, irmãos, Deus nunca manda as pessoas ou a gente fazer as coisas sem propósito. Deus viu que o propósito daquilo que ele tinha dito para que eles fizessem não estava acontecendo. Deus sonda o coração, e quando Deus sondou o coração da nação, do povo de Israel, ele não encontrou aquilo que ele queria encontrar, que era a integridade, um coração sincero, um coração voluntário, fazendo aquilo para Deus e não religiosamente. E a manifestação disso tudo, o que estava acontecendo no coração do povo, estava saindo para fora. Por quê? Porque o povo não tinha misericórdia, não tinha justiça, eles estavam praticando maldades. A Bíblia diz que Deus nem ouvia as orações deles por conta que as mãos deles estavam cheias de sangue. O povo estava cometendo atrocidades, mas continuava no culto, mas continuava mantendo as ofertas, mantendo os sacrifícios, só que não havia mais arrependimento, porque o que Deus quer com o sacrifício, o que Deus quer é o arrependimento. Quando Deus estabelece a aliança, quando Deus ordena o caminho para o seu povo, Deus está intervindo na vida do povo, Deus está intervindo na história de Israel, Deus está mudando a história de Israel, Deus está também preservando a história de Israel para que eles chegassem ao Salvador, viesse trazer o Cristo à terra. O propósito de Deus intervir na história do povo de Israel, quando Deus mandava acabar com nações, quando Deus mandava exterminar nações, é porque Deus estava intervindo na história.
Deus estava intervindo na história em favor do seu povo. Na verdade, Deus estava intervindo direto na vida do povo. Na vida do povo. Deus descia com poder, Deus mandava fogo, Deus trazia juízo diretamente naquele tempo. E Deus fez isso várias vezes. Muitas vezes o povo foi salvo por conta do clamor. Moisés clamou a Deus uma vez para que Deus não acabasse com o povo. Deus exterminou cidades como Sodoma e Gomorra, cidades que estavam na perversão, estavam praticando a injustiça calorosamente. Deus exterminou. Deus interviu ali e fez acontecer. Já na nova aliança, o que Deus faz? Deus intervém na história em favor da vida. Na velha aliança, Deus intervia na vida a favor da história. Na nova aliança, Deus intervém na história através da vida. E Deus pede para que nós também façamos algo pela história em favor da vida. Nós precisamos entrar na história do nosso tempo, do nosso país, da nossa nação, do lugar onde nós estamos, da nossa geração. Como a igreja tem essa missão, assim como Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, ele mudou a história. Ele trouxe vida, ele trouxe salvação, ele trouxe o reino de Deus. A igreja continua com a missão de levar essa mensagem do evangelho, essa transformação pelo poder de Deus, essa transformação da mente, e isso implica mudança na história. Amém? E a nação, ela constrói a sua história. Israel construiu a sua história e o Brasil está construindo a história do Brasil. E a história do Brasil, ela é marcada por injustiças. É marcada por uma cultura do eu. Ela é marcada por uma coisa do enriquecimento. Todo mundo que veio para cá, veio na busca de enriquecer, não veio na busca de estabelecer terra, não. Os caras que veio lá do Portugal, nossos irmãos portugueses que nos descobriram, eles estavam com a intenção de enriquecer. Eles levaram embora um monte de riqueza e até que o Brasil se tornou um pouquinho, se tornou livre, né? Se tornou nação. Eu não vou arriscar falar muito de história aqui, que eu vou acabar levando uma olhada feia de um professor aqui. Mas é mais ou menos isso aí, a intenção era a riqueza. Então o homem brasileiro, a nação brasileira está procurando ficar rico desde o início dos tempos. E nós aprendemos isso. Isso veio de geração em geração, cultura em cultura, e a gente quer ficar rico. Quer ou não quer? Quem não quer ficar rico? Mas isso cresce no coração do povo como algo meio que camuflado, escondido. E na verdade vai se tornando uma forma de viver, um jeito de ser e proceder voltado para esse tipo de ação. E o que a gente vê Deus falando com o povo nesses versículos é Deus alertando para uma situação que estava acontecendo que tinha a ver com injustiça e com esse empoderamento do homem, do ser dele, e um abandono das causas dos necessitados. Porque no versículo 17, e em todos os textos que nós lemos, há um clamor de Deus por justiça. Todos os textos que nós lemos, os profetas estavam, e tem outros profetas, irmãos, que a base das suas profecias, da voz de Deus para aquele povo, era por conta do pecado, da injustiça social cometida pelo povo. O povo havia se esquecido das leis que foram estabelecidas no princípio também, para que eles praticassem para com o povo, com a nação, não desamparar o órfão, não desamparar a viúva, fazer justiça ao pobre, aquelas celebrações que eles faziam, chamada jubileu, era para a repartição de bens, para ajudar os necessitados. Os dízimos na casa do Senhor também era destinado para uma tribo mais pobre. Tinha várias ações, várias coisas que Israel fazia com justiça. A corrupção do coração do povo de Deus aqui nesses textos, a gente percebe que levaram a eles a praticar essas obras de justiça, porque não era assim, de injustiças. O ser e o proceder do povo estava comprometido. Estava comprometido naquilo que eles eram como povo de Deus, como nação, e naquilo que eles faziam e tinham que fazer como povo de Deus. O capítulo 7 de Jeremias, né, mostra isso bem claramente. Deus não se alegrava de fato com as ofertas, mas Deus se alegrava com o ofertante na oferta.
O que Deus queria com toda aquela oferta, todo aquele sacrifício, na verdade, havia vários sacrifícios por vários motivos. Um deles era a purificação do pecado, era o cumprimento da justiça de Deus, que se alguém pecasse, deveria derramar sangue, e aquilo tinha que trazer arrependimento, e se não houvesse arrependimento, o derramamento de sangue também não servia para nada, e o povo continuava pecando e fazendo a mesma coisa. Significa que o sacrifício dos animais não estava servindo. E o sacrifício de adoração, as ofertas de adoração, quando Deus recebeu a oferta de Caim e Abel, o que Deus falou? E o que Deus viu? Deus atentou para Abel e a sua oferta. Deus atentou para Caim e a sua oferta. Porque o que mais importa é o ofertante. Deus não está olhando apenas para a oferta, mas para o ofertante. O que tem no coração desse homem que está fazendo ele ofertar. E o que ele é. O que ele está se tornando. Caim era o quê? Caim estava com o seu coração corrompido diante de Deus. Então a oferta dele não significou nada para Deus. A adoração que ele levou a Deus não subiu até a Deus, mas chegou, né? Mas chegou com um cheiro estranho. E aí Deus desce para resolver essa parada com ele. Aí Deus desce para resolver esse problema. Tem um problema aí na sua oferta. Eu queria que você olhasse esse texto de Caim, porque ele é muito interessante. Abre lá em Gênesis capítulo 4, para a gente ver uma coisa que Deus fala, que serve para nós. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste e por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante, e se procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas tu deves a ele dominar. Olha o que Deus está falando para Caim, que o pecado já está batendo a porta. Eu já sei qual que é a intenção do teu coração nessa oferta. Eu já sei o que é a intenção do teu coração agora. Você está ganancioso. Você está querendo ser melhor que o teu irmão. E agora você viu que eu reprovei a tua oferta. E você vai se irar contra ele e vai matar o seu irmão. Porque o problema de Caim tinha que ser com Abel, uai. Porque a oferta dele não era para Deus, era para Abel. Quando ele deu a oferta, ele deu pensando em ser melhor que o Abel. Foi por isso que ele matou o Abel. É ou não é? Senão ele não ia se irar contra Abel. Por que ele vai se irar contra Abel? Ele ia se irar contra Deus. Você que não quis receber minha oferta. Eu dei de coração, tentava se explicar. Não, mas ele se ira contra o irmão. Puxa vida. Então tinha um coração ali, desprovido de misericórdia, de bondade, de justiça, de tudo quanto é coisa do reino de Deus. Essa é a figura do Caim, que se apresenta na Bíblia. Um cara que oferta a Deus, um cara que cultua a Deus, mas que tenha coisas para resolver. É o que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo com a nação de Israel aqui, tentando consertar o problema do coração do homem, tentando consertar o problema da injustiça no coração do homem. Então nós encontramos o problema no ofertante aqui, né? O bom procedimento é fruto de um coração sincero e íntegro, é o que Deus está falando para o Caim. Ora, se você proceder bem, não é? Deveras você não seria aceito? Mas se você proceder mal, o pecado já está à porta. Então seu mau procedimento, essa coisa que está dentro do teu coração, ainda dá tempo de você se arrepender, mas tem algo à porta aí querendo falar para você fazer, e você vai fazer, e é você que tem que fazer, e Deus joga a responsa para ele. É você que tem que resolver esse problema no teu coração, é você que tem que dominar o pecado, é você que está com a pedra na mão. O que você vai fazer? Aí Deus sai, o cara vai lá e mata o irmão. Decisão dele. E aí, nós vemos Deus clamando por justiça nesses textos. Há um clamor de Deus por justiça. Justiça para com os necessitados. O motivo que Deus não atendia o povo era por quê? Porque as mãos estavam cheias de sangue. Havia maldade no meio do povo. Mas Deus julga uma nação inteira. Tinha gente inocente ali. Mas Deus desce para Israel, Deus profetiza contra uma nação, e toda essa nação vai pagar por isso. Toda essa nação vai entrar em cativeiro. Vocês vão sofrer por causa de um pecado que ninguém levanta a voz. Porque poderia ter alguém justo lá no meio de Israel, mas
Nesse caso aqui, Deus julgou a nação toda. E não tinha uma voz que se levantasse contra a injustiça, só a voz dos profetas. E o profeta Isaías desce com essa voz, o profeta Amós profetiza a mesma coisa, e Jeremias já no tempo do cativeiro, no início do cativeiro, profetizando isso também. A voz de Deus pela prática da justiça, irmãos, não é moral. Deus não manda praticar justiça, fazer a bondade, fazer aquilo que é de misericórdia, que é do caráter dele, como um princípio moral, ordem de Deus, você tem que fazer, porque Deus quer que você faz. Não, sabe como que Deus age? Isso é um princípio, é a causa primeira, é a raiz. Por quê? Porque quando Deus criou no início as coisas, era assim. Era um reino de justiça, era um jardim, era um relacionamento saudável entre o homem, entre a criatura e o Criador, entre o homem e a mulher. Rompeu-se, então o que Deus fala é princípio, não é moral. Deus não manda o povo fazer isso por mandar fazer, porque Deus gosta que se faça. E eu fiquei perguntando quando eu estava fazendo, Deus, por que o Senhor ama a justiça? Por que o Senhor manda a gente fazer justiça? E eu quero falar sobre isso, um pouquinho sobre justiça. O que é justiça? Nessa compreensão aqui de justiça, eu sei que tem irmãos que trabalham com justiça aqui, tem irmãos do fórum aí, irmãos saberia explicar melhor do que eu aqui, mas como é muito amplo e muito complexo, eu vou dar uma definição bem assim parecida com o texto que é aqui, mas é dar a cada um o que lhe é de direito, tá? Também alguns escritores, filósofos também escreveram dessa forma, dar a cada um o que lhe é de direito, basicamente. Isso é fazer justiça, aquilo que é de direito. No caso da viúva, o que ela perdeu, o que era de direito, que tem que ser restituído, e se não há restituído, fazer com que supra aquela necessidade que está faltando. A viúva é o... Quem que é que faltou na vida da viúva, irmãos? O marido, né? E do órfão? Os pais. Então... é nesse sentido. Então é uma necessidade, né, que deve ser suprida por conta de um sofrimento que é gerado, de uma situação que lhe é causada, que na maioria das vezes não é ela que provoca sobre si mesma, ela sofre a injustiça. O injustiçado é principalmente aquele que sofre a injustiça. Existem modos formas de injustiças em que a própria pessoa ela atrai para si mesma, ela provoca e ela começa a sofrer e ela se põe debaixo da injustiça. E aí é difícil de até ajudar e tirar a pessoa de lá. Mas existem formas de opressão, formas de injustiça que acontecem. E o que o povo estava fazendo, o povo de Israel, era mais ou menos isso. Era oprimir o pobre, era deixar de lado as causas importantes para o reino de Deus, que eram práticas que falavam do caráter de Deus. Por exemplo, por que justiça? Porque Deus manda o povo praticar a justiça e Deus ama a justiça. Porque a justiça ela anuncia o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de justiça. Então para Israel, para o povo de Deus, para praticar a justiça é porque Deus anunciava a vontade dele através das obras de justiça. Deus se manifestava ao povo através das obras de justiça. Deus chegava, se aproximava ao povo por causa da justiça que estava acontecendo, porque esse era um anúncio do reino de Deus, era um anúncio do Cristo que havia de vir. Jesus, a missão de Jesus era essa: eu vim para pregar o evangelho aos pobres, pôr em liberdade os cativos. Essa era a missão de Jesus, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus entra também como o cumprimento da justiça de Deus. Praticar a justiça mostrava o caráter da lei de Deus. Por que o povo estava cumprindo tudo aquilo que Deus mandou a respeito do culto? Mas quando eles abandonaram, quando eles trouxeram maldade para dentro de si, Deus vem contra eles. Não é porque eles não entenderam nada do que estava escrito na lei. Porque o proceder deles não estava condizendo com aquilo que eles deveriam ser, com aquilo que eles eram. É o povo de Deus. Vocês não são mais nem povo de Deus. Como que eu vou dizer que é povo de Deus se a justiça não corre como um rio? Disse o Amós. A palavra de Amós é que a justiça deveria correr como um rio. E como é que vai revelar o caráter de Deus então nesse povo, nessa nação que se diz nação do Senhor, se diz povo de Deus, se a gente não vê a justiça acontecer? Praticar a justiça
era a maneira que Deus tinha de livrar um pouco a humanidade da consequência do pecado, do caos pecaminoso, da morte que foi gerada, do sofrimento, mano, que Deus opera. Então, quando pratica-se a justiça, é Deus operando contra a maldade, contra o império pecaminoso. Quando se pratica a justiça, é um levante contra o império das trevas, porque quem opera neste mundo, e nós lutamos contra o diabo com armas espirituais, é o demônio, é Satanás, é o cão. Então, quando nós nos levantamos com obras de justiça, cumprindo a missão de Jesus, nós estamos nos levantando contra o reino de Satanás. É um levante do reino de Deus contra um reino que opera neste mundo. Cara, isso é glória de Deus. É Deus usando a igreja, usando você para intervir na história em favor da vida. Nós precisamos nos importar com essas causas. Nós precisamos nos mover nesse sentido. Não deve ser esquecido pela igreja, porque Deus jamais se esqueceu de trazer isso ao coração do povo. A justiça é praticada, por quê? Porque ela traz alegria ao coração de Deus, né? Assim, a palavra lá em 1 Coríntios 13, diz que o amor, que Deus jamais se alegra com a injustiça. Na verdade, o amor jamais se alegra com a injustiça. E o amor é Deus. Deus é amor. Deus não se alegra com a injustiça. Não tem como. Então é alegrar o coração de Deus. É uma maneira de trazer alegria ao coração de Deus. É tornar visível o caráter de Deus, porque a justiça está na natureza de Deus. Ele é justo, ele não pode falhar. Deus é justiça. Então, a justiça sendo praticada torna visível o caráter de Deus. E eu me lembro daquele cego que foi ajudado por um homem de Deus, e aquele homem não vê ninguém, mas ele pergunta para ele: você é Jesus? É você, Jesus? Porque um homem de Deus parou para fazer uma obra de justiça. É você, Jesus? Um homem que não podia ver, mas ele pôde perceber que é uma presença diferente aqui. Então esse reino de Deus, que é justiça, que é paz, é alegria no Espírito Santo, se torna visível quando a justiça corre como um rio. Quando o povo de Deus resolve se importar e fazer a sua parte, e a igreja entra junto, e a nação começa a ser impactada, e o reino começa a ser visto. E o reino começa a ser visto. Praticar a justiça é uma resposta ao sofrimento humano. Há um clamor, irmãos. Nós vamos ver aqui num vídeo, eu trouxe um vídeo para a gente ver, para a gente assistir. Há um clamor no mundo por justiça. Tem gente clamando por justiça. Inclusive agora, enquanto nós estamos aqui, ouvindo essa mensagem, tem alguém com fome. Tem alguém que não sabe o que vai comer hoje, que também não sabe o que vai comer amanhã, e não sabe se vai nascer vivo amanhã para poder comer alguma coisa. Se vai amanhecer vivo amanhã, nascer vivo. Mas se vai clarear o dia sobre si. O sofrimento não cessou na terra. Mas isso não incomoda muito a gente. Isso não traz um desconforto para nós que somos igreja e sacrificamos, e cultuamos, e fazemos tudo para Deus. A gente está aqui, a gente não se lembra disso. Mas a gente deveria, pelo menos no nosso jejum, lembrar de quem está passando fome. Porque quando a gente está jejuando, a gente tem fome. Mas nem no nosso jejum, às vezes, a gente lembra que tem alguém com fome. Que eu preciso ser alguém que vai solucionar a fome de alguém. Eu não lembro. Eu lembro de mim. A gente não lembra. Não está na nossa mente. Não está na nossa consciência. Então a gente precisa se conscientizar. Conscientizar é vir algo de entendimento para dentro. Vocês estão rindo de mim? Vir algo para dentro da nossa mente que a gente não consegue esquecer. E aquilo marca a gente. E aquilo... Isso é conscientizar. A gente não está conscientizado da justiça e da injustiça que corre no mundo. A gente precisa se conscientizar. Porque Deus é consciente de tudo isso. Amém? Então o objetivo dessa mensagem nessa noite é isso, irmãos, é conscientizar. Eu não vou dar uma solução para a gente acabar com as injustiças do mundo, porque eu não sei. Mas, se a gente sair daqui conscientizado, a gente já vai conseguir mudar muita coisa ao nosso redor. E alguma coisa vai acontecer na nossa vida cristã.
Praticar a justiça é uma forma de enfrentar o pecado estrutural. E aí que eu chamo de pecado estrutural, que eu colei esse termo dos irmãos católicos, porque tem uma teologia chamada Teologia da Libertação Católica, que ela fala do pecado estrutural. É o pecado social, é o pecado... tem um outro termo que o pastor me ensinou, comunitário. Pecado em que se pratica como sociedade, como forma de viver, de maneira coletiva, e tem consequência social. Não é consequência só para mim, é consequência para todos. É uma forma de viver. Então, esse pecado estrutural que nós vamos falar é meio parecido com o que estava acontecendo aqui. Na verdade, era um pecado estrutural da nação de Israel. E Deus não está preocupado, então, a gente observando esses textos que nós lemos, que Deus não está preocupado apenas com o pecado individual, com o pecado que nós cometemos dia a dia, mas com o pecado da nação, mas com o pecado que nós cometemos pelas estruturas que nós vivemos, pela forma de viver, pelo nosso jeito de ser, pelo nosso ser e proceder. Deus também quer barrar esse pecado aí. E a igreja, ela tem que ser levantada e despertada para isso. Quer um exemplo desses pecados estrutural? Por exemplo, a má preservação do meio ambiente. Quando uma nação, ela não se preocupa com o meio ambiente, em preservar a natureza, quem é que vai sofrer, meus irmãos? É nós, todo mundo. Vai mudar o clima, vai mudar a temperatura, vai causar mais chuva, vai causar deslizamento de terra, vai fazer E é o que acontece. A maioria das coisas que a gente vê de catástrofes natural é por conta da ação, já é provado. Isso, não quero nem ler a Bíblia para saber disso, mas a gente sabe que essa ação do homem na humanidade, ela é destruidora na natureza. Essa ação do homem na natureza é destruidora. Então isso é um dos pecados estruturais. E se a gente não tomar cuidado, a gente está entrando na onda também. A gente não se conscientiza disso, que a gente tem que fazer a nossa parte. E na verdade a gente demora a fazer. Muitas vezes a gente não faz. E a gente peca junto, mas a gente não acha que isso é pecado. A gente não acha que Deus está se importando com a sua criação. A gente não acha que Deus está se importando com aquilo que Ele fez, aquilo que saiu do haja, aquilo que Ele falou. Cara, veio de dentro de Deus, como é que a gente pode desprezar? Como é que a gente pode não se importar com aquilo que vem de Deus, com aquilo que nasceu do coração de Deus, a sua criação? Então, governo opressor, governo em que promove violência, promove discórdias, nações rebeldes, que guerreiam, que não está nem aí, que mata mesmo, formas de governo que deprime a causa do pobre, que favorece um acúmulo de riqueza. O Brasil, eu não sei não. A gente sofre com um negócio parecido. É um favorecimento para quem tem, porque quem tem mais vai dar emprego. Cara, será que é assim mesmo? A gente tem que ficar atento com esses negócios. Tem que ficar pensando e observando onde que nós vamos chegar como nação, para que na hora de votar a gente bote o nosso dedinho lá na tecla certa e depois não vai falar que Deus estabeleceu a autoridade se você votou no cara corrupto, que vai gerar a pobreza e que vai aumentar a desgraça. A gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar. Porque o pecado está aí, jaz à porta, e ele bate. E ele vai entrar. E quem tem que se importar com o pecado? É você, Caim. Estão me entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Estão pegando menos assim? É você, Caim, que tem que se importar, porque o pecado está batendo na tua porta. Exemplos de pecado estrutural. Leis baseadas nas justiças próprias, morais, que não na justiça de Deus. Tem. Nem toda a justiça do homem, ela é boa. A gente vai cumprir, vai passar e vamos sofrer. Paulo diz que se nós fizermos coisa errada, vamos sofrer a justiça dos homens. E que não é a justiça de Deus, não é boa não. Vai sofrer mesmo. Vai pagar mesmo pelo que fez. Só que é um pecado estrutural, não se basear em Deus. Pecou, o homem afastou de Deus, todos pecaram por conta disso. Então a nação, por exemplo, um país que estabelece uma lei de que se você pregar o evangelho lá de Cristo, você é morto, você tem que ser... Está certa essa lei, irmão? Só porque ela é uma lei? Só porque ela é uma justiça, a justiça, a autoridade veio de Deus, então você tem que cumprir. Está certa? Está errado.
errado, é um pecado da nação. Mas está ali instituída uma lei corrupta. Consumismo, e aí é nós, baseado na cultura da valorização do eu. E aí é uma cultura, aí é um jeito de ser, e a gente gosta desse negócio. A gente gosta de coisa cara. E a gente vai ficando caro também, irmãos. A gente vai encarecendo com as coisas. Aquilo que a gente compra, aquilo que a gente vai investindo para nós, vai deixando a gente caro, porque a gente tem que manter. Senão a gente fica triste, uai. Se a gente compra, eu tenho um carro preto ali. Se eu vender aquele carro e pegar um mais reba, eu vou ficar triste. Não quero mais trocar marcha, eu quero câmbio automático. Eu vou ficando caro. Mas ele faz 6 km com litro. Ah, não interessa, eu pago esse negócio. A gente fica caro para Deus, aí Deus tem que aumentar a porção da bênção lá. Deixa eu mandar mais bênção para esse irmão, para ver se ele consegue repartir e fazer justiça, uai. E a gente vai se tornando pecadores, moldados a um estilo de vida, a um jeito de viver que a nação vive, que é um jeito de ser. E aí, de repente, a gente vê Deus aí na nossa frente falando: ô meus filhos, olha só, eu não quero mais esse culto de vocês. Imagina se Deus baixa um negócio aqui e fala: olha, tá feio o negócio, enquanto vocês não consertar isso aqui, eu não quero mais culto. Vamos parar com essas músicas, vamos parar com esse som de instrumento. Enquanto vocês não consertar esse negócio de vocês estão ficando ricos demais, estão ficando caros demais, e eu não consigo mais sustentar vocês. A instituição, a igreja também precisa pensar e se preocupar com isso. Porque a gente constrói nossos templos lindos e belos. E é uma bênção de Deus para nossas vidas enquanto Ele serve a igreja. Não é a igreja que serve, tem templo que tem que servir a nós. Mas vai ficando pesado e difícil quando a generosidade dos irmãos vai diminuindo. E aí a gente tem que fazer culto no calor. Tem que desligar o ar-condicionado para pagar a conta no final do mês. Então, irmãos, a gente tem que cuidar para não encarecer demais. Tem que olhar. A gente tem que cuidar da nossa instituição. Nós pastores, igreja, diretoria, todo mundo, irmãos, que vem votar aqui na Assembleia, que tem que decidir corretamente sobre uma decisão, algo que vamos fazer ou não vamos fazer na igreja. Vamos fazer, ué. E se a gente fizer errado, comete pecado estrutural, de igreja, de instituição. Pecamos porque entramos nesse negócio e agora a gente não sustém. Entramos e agora não damos conta. Compramos e agora não conseguimos sustentar. E aí onera todo o caixa da igreja e não consegue ajudar um irmão que está passando necessidade. Cadê as cestas básicas, irmãos? Em nome de Jesus, Tadel, terça-feira, se você tiver cesta básica, já compra amanhã, depois, traga. Está fartando. Amém? As células aí podem já mobilizar, fazer essa mobilização. Voltou, a gente está com a ação social em pé, em dias. A nossa associação, irmãos, amanhã nós vamos dar um futuro para ela. Nós precisamos da igreja, precisamos do povo de Deus junto com a nossa associação. São obras de justiça que a gente está tentando praticar. São coisas que a igreja está tentando fazer. E a gente precisa de cada um dos irmãos. Amém? Cada um dos irmãos. E aí tem mais, tem um monte de coisa. E a fome? E agora eu queria que a pessoa preparasse um vídeo ali. Tem um vídeo sobre a fome, de uma matéria que foi rodada no Jornal Nacional 2001, quando o Brasil ainda estava considerado pela ONU também no mapa da fome. Mas isso não cessou, isso ainda acontece, ainda está acontecendo. Pode colocar aí. Amém. Tem alguém com fome aí? A gente poderia já encerrar o culto. A gente já poderia concluir. Mas a forma que nós vamos enfrentar tudo isso que está acontecendo no mundo e por ocasião aqui no nosso país, eu acho que começa com a nossa conscientização, começa com nossas mentes sendo afetadas pela fome. Não a nossa, né? Porque a gente está bem fartos. Mas a fome de alguém. A gente ser compadecido pela realidade da vida.
a gente começar a trazer o reino de Deus para dentro de nós, de fato, a nossa oração ser conforme a oração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus já dá os seus sinais, irmãos. Nós já estamos anunciando e vivendo partes do reino de Deus. Nós já vivemos princípios do reino de Deus. Eu creio que um dia tudo isso vai cessar. Eu creio que tudo isso um dia vai mudar. Mas imagina que o reino de Deus já esteja estabelecido. Imagina que o reino de Deus já está sobre a terra e o Senhor está governando com justiça, com a igualdade, com a misericórdia. O Senhor já está governando com paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 14, verso 17, que ele é paz, alegria, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Imagina que o reino de Deus está estabelecido. O reino de Deus estabelecido significa que a justiça que irá ocorrer, é que as necessidades de cada um seriam correspondidas segundo o caráter de Deus, e não segundo a vontade humana, que é corrompida pelo pecado. O reino de Deus é justiça e é paz. Por quê? Porque a paz é o cessar dos sentimentos interiores que alteram o nosso estado emocional, que gera comportamentos que ferem o outro, que ferem a nós mesmos. O reino de Deus estabelecido é essa paz que faz cessar esses sentimentos, é que faz correr a justiça. O reino de Deus estabelecido é a alegria do Espírito Santo, ou seja, é a contemplação infinita da presença gloriosa de Deus, e nada mais importa, porque tudo perde valor diante da glória de Deus. E aquilo que nos alegrava momentaneamente perde o sentido, porque aquilo que nos alegra momentaneamente também é aquilo que nos entristece. É as percas que a gente tem e que a gente se entristece e a gente sofre. Então o reino estabelecido é essa justiça, essa paz e essa alegria no Espírito Santo. O sentimento que Jesus tinha era um sentimento de compaixão quando aquela multidão teve fome. Quando aquela multidão teve fome, que Jesus reparte os pães, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu. Que ele olhou a multidão e ele se compadeceu dela. A gente precisa nos moldar a cada dia conforme o reino de Deus, conforme a vontade de Deus, e não conforme o mundo que cegamente corre para a injustiça e para o desprezo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê essa capacidade de viver conforme a justiça do reino de Deus e andar com ela, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você para ficar de pé.